Sara, você sabia que existe um único artigo científico que literalmente inventou a forma como conversamos com inteligência artificial hoje? Um paper que tem mais de 15 mil citações e que, sem exagero nenhum, criou a base para tudo, desde o Google Tradutor até o ChatGPT? Alex, isso parece uma afirmação bem ousada. Você está falando sobre aquele trabalho revolucionário de 2014 sobre redes neurais sequenciais, não é? Mas me explica uma coisa, como um único artigo pode ter mudado tanto assim o mundo da IA? Olha, Sara, quando eu digo que esse paper tem mais de 15 mil citações, isso não é apenas um número impressionante, é literalmente um marco histórico na ciência da computação. Para você ter uma ideia, a maioria dos papers importantes na área tem algumas centenas de citações. 15 mil significa que praticamente todo avanço significativo em IA nos últimos 10 anos passou por esse trabalho. Caramba! Mas vamos voltar um pouco no tempo. Como era o mundo da inteligência artificial antes de 2014? O que estava acontecendo que tornou esse trabalho tão necessário? Perfeita pergunta. Imagine que você está em 2013. As redes neurais profundas já existiam e funcionavam muito bem para classificação de imagens, reconhecimento de voz. Mas havia um problema gigantesco, elas só conseguiam lidar com dados de tamanho fixo. Se você quisesse traduzir uma frase do português para o inglês, por exemplo, era um pesadelo. Como assim, Alex? Por que era tão complicado? Pense assim, as redes neurais tradicionais eram como máquinas que só aceitavam peças de um tamanho específico. Se você chegasse com uma frase de 5 palavras ou uma de 20 palavras, a máquina simplesmente não sabia o que fazer. E pior ainda, elas não conseguiam lembrar do que aconteceu no começo da frase quando chegavam no final. Ah, entendi. Era como tentar traduzir uma frase palavra por palavra, sem entender o contexto geral. Mas então, qual foi a solução brilhante que esses pesquisadores encontraram? A solução foi absolutamente genial e ao mesmo tempo elegante na sua simplicidade. Eles criaram o que chamamos de arquitetura codificador-decodificador. Imagine duas pessoas trabalhando em equipe. A primeira pessoa lê toda a frase em português e cria um resumo mental dela, guardando toda a informação importante em sua memória. E a segunda pessoa? A segunda pessoa pega esse resumo mental e vai construindo a tradução palavra por palavra em inglês, sempre lembrando do contexto geral. O mais incrível é que eles usaram redes LSTM, memória de longo e curto prazo, que conseguem realmente lembrar de informações por longos períodos. Isso é fascinante! Mas me explica melhor essa parte técnica. Como exatamente funciona esse processo de codificação e decodificação? Vamos mergulhar fundo nisso! O codificador é uma rede LSTM multicamadas que lê a frase de entrada palavra por palavra. A cada palavra, ela atualiza seu estado interno. É como se ela fosse construindo uma compreensão cada vez mais rica da frase. No final, quando ela leu tudo, o estado final dessa rede contém uma representação vetorial de dimensão fixa que captura o significado completo da frase. Então é como comprimir toda a informação da frase em um código matemático. Exatamente! E aqui vem a parte mais elegante. Esse vetor de dimensão fixa é passado para o decodificador, que é outra rede LSTM. Mas agora, em vez de ler, ela vai gerando a tradução palavra por palavra. A cada passo, ela usa tanto o vetor de contexto quanto as palavras que já gerou para decidir qual deve ser a próxima palavra. E como eles treinaram isso? Deve ter sido um desafio enorme. O treinamento foi realmente inovador. Eles usaram um dataset de tradução inglês-francês com milhões de pares de frases. Durante o treinamento, eles mostravam a frase em inglês para o codificador, e então treinavam o decodificador para gerar a tradução francesa correta, palavra por palavra. O mais interessante é que descobriram um truque genial. Que truque? Eles inverteram a ordem das palavras na frase de entrada. Em vez de processar o gato subiu no telhado, eles processavam telhado não subiu o gato ó. Isso criou dependências de curto prazo entre o início da frase de entrada e o início da tradução, facilitando muito o aprendizado. Foi uma descoberta empírica brilhante. Que resultado eles conseguiram com essa abordagem? Os resultados foram impressionantes para a época.
Eles conseguiram um score Bleu de 34,80 na tradução inglês-francês, comparado com 33,30 de sistemas estatísticos tradicionais. Mas o mais importante não foram os números. Foi provar que redes neurais puras podiam fazer tradução de qualidade, sem precisar de regras linguísticas complexas ou engenharia de características. E qual foi o impacto real disso no mundo? Porque imagino que não parou na tradução, né? Sara, esse trabalho literalmente abriu as comportas. Pense em qualquer tarefa que envolva transformar uma sequência em outra, tradução automática, geração de legendas para imagens, chatbots, resumo automático de textos, até mesmo programação automática. Tudo isso se tornou possível com essa arquitetura. Você está dizendo que o ChatGPT tem suas raízes nesse trabalho de 2014? Absolutamente. O ChatGPT é basicamente uma evolução sofisticada dessa mesma ideia central. Claro, hoje usamos transformers em vez de LSTMs, temos mecanismos de atenção muito mais avançados e modelos com bilhões de parâmetros. Mas o conceito fundamental de mapear sequências para sequências usando redes neurais puras? Isso nasceu aqui. E o Google Tradutor que usamos hoje? O Google Tradutor Neural, lançado em 2016, foi uma aplicação direta desse trabalho. Eles pegaram essa arquitetura, escalaram massivamente e, de repente, a tradução automática deu um salto de qualidade que as pessoas perceberam no dia a dia. Foi a primeira vez que milhões de pessoas comuns sentiram na pele o poder das redes neurais profundas. É impressionante pensar que um artigo científico pode ter esse impacto na vida das pessoas. Mas me diz uma coisa, o que mais te impressiona quando você olha para esse trabalho hoje, 10 anos depois? O que mais me impressiona é a elegância da solução. Eles não tentaram resolver o problema com truques complicados ou engenharia complexa. Eles simplesmente perguntaram, e se deixarmos as redes neurais aprenderem a fazer isso sozinhas? E funcionou. Eles provaram que, com dados suficientes e arquitetura correta, as máquinas podem aprender padrões linguísticos complexos sem que precisemos ensinar regras explícitas. E isso mudou fundamentalmente como pensamos sobre inteligência artificial, não é? Antes desse trabalho, a IA era muito baseada em regras e conhecimento explícito. Depois dele, percebemos que podemos criar sistemas inteligentes simplesmente mostrando muitos exemplos para redes neurais suficientemente poderosas. Isso abriu caminho para toda a revolução da IA generativa que estamos vivendo agora. Alex, para alguém que está começando a estudar IA hoje, qual seria a sua mensagem sobre a importância desse trabalho? Eu diria, estudem esse paper. Não apenas pelos resultados, mas pela metodologia. Eles identificaram uma limitação fundamental, propuseram uma solução elegante, testaram rigorosamente e ainda descobriram truques práticos, como a inversão de sequências. É um exemplo perfeito de como fazer ciência transformadora. E é incrível pensar que estamos apenas no começo dessa revolução. Se um trabalho de 2014 ainda está influenciando tudo o que fazemos hoje em IA, imagina o que vem por aí! Alex, obrigada por essa viagem fascinante pela história da inteligência artificial. Obrigado, Sara. E para quem está ouvindo, lembrem-se de que por trás de cada tecnologia que parece mágica, há pessoas brilhantes fazendo perguntas simples e encontrando respostas elegantes. Esse é o verdadeiro espírito da ciência.